Olá, pessoal. Eu sou a professora Elisângela Souza e o tema de hoje da nossa aula é Política Nacional de Relações de Consumo. Bora lá, então, para a nossa aula. Gente, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo das necessidades dos consumidores, com respeito à sua dignidade, saúde, segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a maioria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, que atendem, sim, a alguns princípios, que nós vamos ver cada um deles agora aqui na nossa aula, ok? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelos princípios. Reconhecimento é o princípio, reconhecimento da vulnerabilidade, é o primeiro princípio aí. É o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Eu vou colocar todos aqui, e aí já vou seguindo para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui também a harmonização dos interesses, educação e informação, incentivo à criação, coibição e repressão, e racionalização e estudo constante. Vamos falar de cada um? Então, vamos lá, fica mais fácil. Vamos lá. A ação não governamental. Opa, onde eu parei? Que o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo é uma ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados à qualidade, da segurança, durabilidade e desempenho. A harmonização, o que tem a dizer aqui a harmonização? É a harmonização dos interesses dos participantes. Sim, dos participantes das relações de consumo e de compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Tá? De modo que acontece o quê? Que ele viabiliza os princípios das quais se fundam a ordem econômica, que está lá dentro da Constituição Federal, no artigo 170. Sempre com base na boa-fé, no equilíbrio e nas relações entre consumidores e fornecedores. Outro princípio aqui que a gente pode dizer também é educação e informação dos fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos, deveres, com vistas à melhoria no mercado de consumo, tá? O incentivo à criação é pelos fornecedores de meios eficientes, de controle de qualidade e de segurança dos produtos e dos serviços, assim como dos mecanismos alternativos de solução de conflitos do consumo. Quando a gente fala de coibição e repressão, nós falamos de coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo. Inclusive com aquela concorrência que a gente tem aquela concorrência desleal, aquela que coloca a gente, às vezes, muitas coisas debaixo dos tapetes, né? E a utilização indevida de invenções, de criações industriais, de marcas, né? De nomes comerciais, que são aí, às vezes você vai buscar um nome no mercado e alguém já apoderou daquele nome, né? De forma ilícita, e signos distintivos que possam causar prejuízo aos consumidores. Quando a gente fala de racionalização, a racionalização é a melhoria dos serviços públicos, tá? Trabalhar o serviço público de uma forma muito mais eficaz. E o estudo aqui, a gente fala do estudo constante que acontece nas modificações do mercado de consumo. Sim, existe uma evolução sobre isso, certo? Sigamos aqui, então. Dentro da política nacional de consumo, nós temos os instrumentos. Poxa, professora, tem coisa pra caramba. Tem. Para que a gente execute essa política nacional das relações de consumo, o poder público também conta com alguns instrumentos. Nós vamos ver aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, vamos ver um de cada vez, mas já vou colocar na tela, que são manutenção, vou falar já do que ele está falando, instituição, criação de delegacias, criação de juizados, concessão. Opa, e a concessão? Vamos lá falar sobre isso, então.
Quando a gente fala de manutenção, é manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Exatamente, dentro da legislação. Então, você que não tem condições aí de ter um advogado, tá? Então, você tem aí assistência jurídica gratuita, tá bom? Quando a gente fala da instituição, eu estou falando da instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, tá bom? Na criação, a gente está falando sobre a criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores que são vítimas de infrações penais de consumo. Tá, gente? Bem bacana a gente saber dessas coisas também, que nós temos uma delegacia específica para isso, que pode atender a gente quando a gente sentir que alguém nos tentou passar a perna na gente, né? A criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Então, às vezes, eu não preciso abrir um processo longo ou abrir um processo. Eu não preciso demorar tanto para solucionar o problema. Então, nós temos aí os juizados especiais de pequenas causas e as varas especializadas que nos ajudam e que contribuem aí para que o processo corra o mais breve possível. E também sobre a concessão de estímulos e a criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor, que nós já vimos em algumas aulas passadas, ok? Então, essa primeira parte aqui a gente vai falando sobre isso, e a gente tem que saber também que nós temos alguns direitos. Alguns não, temos vários direitos, né? Mas aí o que vocês entendem, o que a gente precisa entender? Quais são os direitos básicos do consumidor? Nossa, quando a gente pega a lei, a legislação inteira, ali fica meio escuro, né? Quando a gente vê os artigos, a gente vê um artigo a cada hora e não dá para memorizar tudo. Então, vamos por partes. Vamos assistir um vídeo que vai falar exatamente sobre a legislação e aí, então, a gente começa, então, explicando cada um deles, tá bom? Então, vamos lá, então. Direitos básicos do consumidor. Capítulo 3. Dos direitos básicos do consumidor. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 1º. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Inciso 2º. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Inciso 3º. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, vigência. Inciso 4º. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Inciso 5º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Inciso 6º. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Inciso 7º. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Inciso 8º. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Inciso 9º. Vetado, inciso 10. Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.
Artigo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Aí, muito bem. Mas a gente viu a legislação aqui, né, tal. Vamos entender melhor. Então, os direitos básicos do consumidor, que ele falou na legislação, a proteção da vida, da saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas do fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. A educação, gente, divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade das contratações. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de qualidade, de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra as práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A efetiva prevenção, gente, e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Gente, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ela hipossuficiente segundo as regras ordinárias e experiências. Tudo isso ele já disse lá, a gente está falando com a maneira mais clara para vocês, né? Variando um pouquinho aí os incisos, né, da legislação. A adequação e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, ok? Propaganda enganosa, gente, em revistas, são produtos de altíssimo valor com preços irrisórios, tá? Vamos ver aqui uma observação. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Ok? Muito bom. Vamos ver mais um desses princípios aí, né? Mais um. Proteção à saúde e segurança. Aí, mais um dos direitos básicos do consumidor. Vamos seguir a mesma temática. Vamos colocar aqui o vídeo e depois a gente esclarece um pouquinho mais, dando mais subsídios para vocês, esclarecendo um pouquinho mais sobre os incisos, tá bom? E sobre a legislação. Capítulo 4. Da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos. Seção 1ª. Da proteção à saúde e segurança. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis, em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo 1º. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Parágrafo 2º.
O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. Artigo 9º. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Parágrafo 1º. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Parágrafo 2º. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Parágrafo 3º. Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Artigo 11. Vetado. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos entender melhor agora, né? Ele falando assim fica meio difícil, então vamos lá. Gente, os produtos e os serviços que são colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde e segurança dos consumidores, exceto se forem considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição, obrigando seus fornecedores, em qualquer hipótese, dar as informações necessárias e adequadas ao seu respeito. O fornecedor de serviços potencialmente nocivos ou perigosos, que ele falou também, à saúde ou segurança, deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade, gente, ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Você pode estar pensando que eu estou um pouco repetitiva, mas eu preciso que vocês entendam que isso vai fazer parte, que faz parte da nossa vida enquanto consumidor, tá? Uma observação rápida aqui, tá? E se tratando de produto industrial, cabe o fabricante, né, prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Então, ou seja, se tem algum tipo de produto que precisa ter um alerta de quem vai fazer o uso daquele produto, o produtor, né, a empresa, o fabricante, ele precisa especificar isso para que a gente, enquanto consumidor, não corra riscos, né, de usar um produto e você passar mal, ser alérgico e assim por diante, tá? O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade, gente, que apresenta, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Vocês já devem ter visto em algumas propagandas que vocês veem na televisão, quando acontece algum erro de fabricação em algum dos carros, eles falam assim, ó, vamos fazer um recall do automóvel XPTO, né? Porque com certeza ele saiu com algum defeito de fábrica que precisa ser consertado. Se vocês observarem, e se não observaram ainda, vejam, prestem um pouco mais de atenção na hora de vocês verem uma notícia, né? Que exatamente isso que ele está fazendo. Então, ele está chamando a população, convocando a população para que ela possa ser respaldada daquilo que saiu de forma incorreta, né, na sua fabricação. Dei esse exemplo, mas tem outros vários exemplos, tá, gente? Existem exemplos ainda de que, dependendo do produto, ele é retirado totalmente do mercado, né? Ele é tirado das prateleiras se estiver no comércio, não pode mais fazer, tá?
E os anúncios publicitários a que se refere o item anterior serão veiculados na imprensa, que eu falei, no rádio, na televisão, e tudo isso é o fornecedor do produto ou do serviço que vai ter que arcar e tem que passar essa informação sim, tá? Outra coisa também, sempre que você estiver em conhecimento de periculosidade dos produtos ou dos serviços da saúde ou segurança dos consumidores, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Então, fica as dicas aqui, né? A gente preza muito pela nossa saúde, pela nossa segurança, então as pessoas, os fabricantes, o prestador de serviços também precisa ter essa preocupação conosco, assim como nós temos a preocupação na utilização, né, quando a gente tem, né, o Código de Defesa do Consumidor, isso está dentro do Código de Defesa do Consumidor, no qual a gente tem que ser respaldado para isso, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Mesmo esquema. Vamos lá que, gente, é legal falar de legislação, mas o mais legal ainda é entender o porquê, né? Por que que foi criada essa legislação? Por que que a gente tem que pegar como um afinco o Código de Defesa do Consumidor? E vocês precisam, todos vocês, de quaisquer áreas, a gente precisa saber desses fatos, né? Então, bora lá. Seção 2ª. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou condicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1º. Sua apresentação, inciso 2º. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Inciso 3º. A época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: inciso 1º. Que não colocou o produto no mercado. Inciso 2º. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Inciso 3º. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: inciso 1º. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Inciso 2º. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Inciso 3º. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1º. O modo de seu fornecimento. Inciso 2º. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Inciso 3º. A época em que foi fornecido. Parágrafo 2º.
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar. Inciso 1º. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Inciso 2º. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Artigo 15. Vetado. Artigo 16. Vetado. Artigo 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Aí, muito bem, pessoal. Vamos entender melhor agora aí sobre as responsabilidades do fato serviço. Vamos lá. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou o acondicionamento dos seus produtos, como nós vimos. Bem como também as informações que não foram colocadas de formas adequadas ou que foram insuficientes sobre a utilização e os riscos do produto ou do serviço, tá? O produto que a gente falou do defeito é quando ele não oferece uma segurança legítima que a gente espera. A gente espera o que está escrito é o que vai acontecer, né? Levando em consideração essas circunstâncias que ele fala dentro do produto, que é a sua apresentação, o uso e os riscos que podem acontecer, né? Que a gente espera que pode acontecer. A época em que foi colocado em circulação, porque existem produtos que precisam colocar data de validade, né? O produto ele não é considerado defeituoso pelo fato de outros de menor qualidade ter sido colocado no mercado. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador, ele só não será responsabilizado pelo defeito do produto, né, ou do serviço, quando ele provar que ele não colocou o produto no mercado. Aí eu quero ver, né? Como é que ele vai provar? Ele tem condições. De repente, ele foi plagiado. Na verdade, de repente, ele foi copiado, né? Que embora haja colocado o produto no mercado e o defeito inexiste. Às vezes as pessoas não conseguiram manusear o produto de forma correta. Ou quando abriu, já foi fazendo sem ler o manual de instruções. Quantas vezes a gente não compra um equipamento e nem verifica se você pode colocar no 110 ou no 220? Você vai lá e coloca no 220, pá, queimou. A culpa é de quem? A culpa não é do produtor lá, do construtor, do fabricante, não. A culpa é nossa que não leu o manual. Olha, fica a dica aí para a gente ler o manual, tá? E a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro que eu acabei de falar agora. Acabei de ligar um aparelho eletrônico sem observar em qual voltagem que eu deveria ter colocado o equipamento, sendo que eu comprei o equipamento para 110 e coloquei no 220. Ninguém merece, né? O comerciante, gente, ele é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando o quê? Quando o fabricante, o construtor, ou produtor, ou importador não puderem ser identificados, não consigo identificar quem são eles, tá? Se o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, não consigo identificar quem foi que fabricou aquele produto. E quando ele não conservar adequadamente produtos perecíveis, pessoal, se ele não colocou lá na geladeira pelo tempo correto, também não tem como a gente saber. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a participação na causa, ação ou do evento danoso, que nós vimos lá também, tá? O fornecedor de serviços, gente, ele responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tá? Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Então, acontece muito aí, a gente pode pegar até uma fábrica, né?
e ela tem que usar vários produtos, se se o setor responsável pela segurança não fazer uma análise, verificar os riscos de utilização daquele produto, daquela máquina que foi importada naquela máquina, se não tem ninguém que possa fazer a tradução, tudo isso, gente, também o fornecedor de serviço ele responde independentemente da existência da culpa, tá? O serviço ele é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, tá? Sem consideração as circunstâncias relevantes, só que tem algumas aqui, que é o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente eles esperam e a época em que ele foi fornecido. Duas observações aqui sobre esse assunto. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. E o segundo é, para os efeitos desse tópico, equipar os seus consumidores todas as vítimas do evento. O serviço, gente, não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Por exemplo, o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando ele provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistente. A culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, ou seja, de quem mexeu lá no serviço, para quem, né? Não foi o que eu falei como exemplo, que eu dei como exemplo agora. Você não leu o manual, você não sabe onde colocou a voltagem, né? Lá do produto que você consumiu, ok? Vamos lá. Vamos lá. Responsabilidade por vício do produto ou serviço. Mais um aqui. Seção 2ª. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou condicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1º. Sua apresentação, inciso 2º. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Inciso 3º. A época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: inciso 1º. Que não colocou o produto no mercado. Inciso 2º. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Inciso 3º. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: inciso 1º. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Inciso 2º. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Inciso 3º. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º.
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: Inciso 1º. O modo de seu fornecimento. Inciso 2º. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Inciso 3º. A época em que foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar: Inciso 1º. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Inciso 2º. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Artigo 15. Vetado. Artigo 16. Vetado. Artigo 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Muito bem. Vamos entender melhor o que ele quis dizer aqui, né? Vamos seguindo aqui. Opa! Gente, responsabilidade por vício do produto e do serviço. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que as tornem impróprios ou inadequados ao consumo e que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou da mensagem publicitária respeitada das variações decorrentes de sua natureza. Podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas, certo? Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, tá? A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço. Então, não chegou com qualidade, não chegou aquilo que você havia solicitado, você pode reclamar e você vai ter sobre isso também, tá bom? Quando a gente fala em produtos in natura, gente, são produtos como peixe, tá? Que são vendidos aí frescos nos supermercados, tá? Poderão as partes também, gente, convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto anteriormente, não podendo ser inferior a 7 e nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada e separada, tá? Por meio de manifestação expressa do consumidor. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas, sempre em razão da extensão do vício e a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir o valor ou se tratar do produto essencial. Pessoal, tendo o consumidor optado pela substituição do produto e não sendo possível essa substituição, pode haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, desde que haja uma complementação ou restituição da diferença do preço, tá? Que a gente já falou também anteriormente, sem prejuízo das demais opções que a gente já citou. Agora que eu vou falar do caso do fornecimento de produtos in natura, que são os peixes, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente quem é o seu produtor. Quais são os produtos que são impróprios para uso e para consumo? Bom, os produtos que são impróprios para consumo e para uso são aqueles que os prazos de validade eles já estão vencidos, tá? Então, cuidado com as promoções. Cuidado aí com o que vocês veem nas promoções, né?
os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, furados, falsificados, corrompidos. Você chega no mercado, vê um queijo aberto, né? Tudo isso, gente, vocês correm um risco muito grande de agravamento à saúde e à vida. Então, são perigosos ainda aqueles que estão em desacordo com as normas de regulamentação da fabricação, da distribuição, da apresentação. Então, toma muito cuidado quando vocês forem comprar um produto que é um produto perecível. Olha lá, gente, a data de fabricação, né? Existem até promoções que a gente vê em supermercados que está chegando a data de validade, perdão, de encerrar a validade, coloca a promoção para a pessoa lá comprar rapidinho. Toma cuidado também, porque isso é um risco muito grande para a sua saúde e para a saúde dos seus, da família, tá? Os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados, gente, o que a gente tem que fazer? Jogar fora. Sim, jogar fora. Produto estragado é lixo! Exatamente. Por favor, gente, prezem pela sua saúde e pelos seus também. Os fornecedores, sim, eles respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes da sua natureza. Por exemplo, o seu conteúdo líquido, se for inferior às indicações constantes do recipiente, a embalagem, a rotulagem, a pesagem, a mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Então, vamos lá. Você pode exigir o abatimento proporcional do preço, porque, é claro, não está dentro dos padrões, né? A complementação do peso ou medida, se são 200 gramas, então é 200 gramas, não é 199. A substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, né, sem os aludidos vícios, e a restituição imediata da quantia paga, que você pagou lá um valor X, então tem que ter lá um abatimento, tá? Para que você não tenha prejuízo e que você não tenha nenhuma perda, nenhum dano, tá? O fornecedor imediato ele sempre será responsável quando fizer a pesagem ou a medição, quando ele está utilizando e aferindo lá todos os produtos de acordo com os padrões oficiais. O fornecedor de serviço, ele responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminui o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou a mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, por exemplo, a reexecução do serviço, sem custo adicional e quando cabível. Tá? Se o fornecedor de serviço não fez aquele serviço bacana, tal, você tem direito também aí à restituição da quantia que você pagou. E pode também ter essa quantia atualizada. Ou, por último, não menos importante, o abatimento proporcional do preço. Já a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. São impróprios, gente, dos serviços que se mostram inadequados para os fins que razoavelmente deles esperam, bem como aqueles que não atendem às normas que regulamentam a prestabilidade dos serviços dele, tá? Nesse tipo de fornecimento, tem por objetivo, no fornecimento de serviços, a reparação de qualquer produto que você pode considerar implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição original, adequado e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quando a estes últimos têm autorização em contrário do consumidor. Então, é igual ao meu mecânico. O meu mecânico, hoje, ele gosta muito de colocar peças originais, mas ele pergunta, você quer uma peça original? Ou você quer que coloque... Ele não coloca peça remanufaturada, tá, gente? Ele coloca sempre peças originais, tá? Os órgãos públicos por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais
contínuos, tá vendo? Os órgãos públicos também têm a sua parte aqui, né? Então, se há algum serviço que precisa, como um serviço que tem aquela constância, são 24 horas, né? Então, ele precisa ficar também atento a isso. E eles são obrigados a fornecer serviços adequados também. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime de responsabilidade, tá? Ele é responsável, sim. Agora, vamos abrir uma outra observação aqui para vocês. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações, que a gente falou agora, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados da forma prevista neste código. Ok? A garantia legal, gente, a adequação do produto ou do serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar a prevista nestas e nas sessões anteriores. Havendo mais de um responsável pela causa, pelo dano, pela ação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários o seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Nossa, você está falando assim, professor, essa aula é pesada. É muito agradável falar de legislação, porque a gente começa a entender um pouquinho mais sobre quais são os nossos... Lembra que nós falamos dos nossos deveres, dos nossos direitos? E às vezes a gente não faz isso, gente. A gente não presta atenção nas coisas e sai fazendo, né? E sai falando. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem aqui para parar e começar a analisar. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Espera aí, existe uma legislação para isso, uma legislação que me protege. Uma legislação que me protege, mas que eu também tenho os meus deveres a cumprir, tá bom? Decadência e prescrição. Vamos ver aqui. Opa, meu mouse foi para lá. Seção 4ª. Da decadência e da prescrição. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: Inciso 1º. 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. Inciso 2º. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Parágrafo 2º. Obstam a decadência. Inciso 1º. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Inciso 2º. Vetado. Inciso 3º. A instauração de inquérito civil, até seu encerramento. Parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista. Na seção 2ª deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Parágrafo único. Vetado. Muito bem. Vamos entender melhor? Opa, então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Decadência e prescrição. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias. Isso, tratando-se de fornecimento de serviços de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos duráveis. Inicia-se a contagem do prazo a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços, tá? E sobre decadência?
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. A instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Então, gente, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Nossa, que bacana. Tá vendo, gente? Olha, não ficou tão pesado a gente falar de legislação, não é isso? Então, a gente precisa. São situações que a gente não se atém, a gente não observa o que acontece com a gente às vezes deixa passar, né? Eu sei que a aula ficou bem densa, bem bacana, eu gosto assim, né? Porque falar de legislação, realmente a gente tem que parar um pouquinho, a gente muda até o nosso jeito de falar, alguma coisa assim nesse sentido, mas vamos dar uma leveza para essa aula. Professora, não tem atividade hoje? Tem sim. A atividade que vocês vão ter para essa aula é fazer uma reflexão dos atendimentos, dos serviços, dos produtos que as pessoas oferecem para vocês, tá bom? Na qual vocês também oferecem. Então, vocês vão fazer o quê? Vão fazer um negócio chamado empatia, se colocar no lugar do outro. Mas, vamos encerrar essa aula aqui um pouquinho mais leve. Calma, encerrar não, vamos um pouquinho mais para frente. Que tal a gente parar para a gente sorrir um pouquinho? Sim, a gente precisa, né? Sorrir um pouquinho. Espero que vocês vão para casa um pouquinho melhores hoje. Então, eu trouxe um vídeo aqui bacana, que eu gosto muito dessa equipe que vai apresentar agora. E vamos rir um pouquinho. Vocês se coloquem no lugar do fornecedor, do cliente. Pensa no dono, na cabeça do dono, né? E pensa também como o consumidor e o fornecedor ao mesmo tempo. Tá certo? Vamos lá, gente, só para a gente ilustrar um pouquinho melhor, a gente rir um pouquinho aí no final dessa aula. Bora lá. César, oi. Já escolheu? Desculpa, nem vi ainda, cara. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu sou o Vieira, vou atender vocês essa noite. Tudo bom, Já Vieira? querem pedir? Sim, esse filé de peixe namorado à turquesa, ao invés dele ser a milanesa, pode ser grelhado? Grelhado com fritas? Pode ser purê? Claro, grelhado com purê, sem problema nenhum. E aí, pra você? Eu vou querer uma salada real. Salada real. Só que pode ser sem ervilha com molho à parte? Salada real sem ervilha e molho à parte, o peixe é milanesa com... Não, grelhado. Grelhado. Você não quer anotar? Não. Sem É? problema, tá tudo aqui. Vocês querem já pedir as bebidas? Suco de maracujá sem açúcar. Maracujá sem açúcar. Só uma água, por favor. Água, gelo? Sem gás e sem Sem gelo. gás, claro. Eu já trago pra você. Obrigado. Você sabe que vai vir errado, né? A gente pediu pouca coisa. Acho que Uma não vai dar nota, uma nota. Aqui tá a sua água. certo. Eu tinha E eu- pedido sem gelo. Sem gelo, Tá. claro. E sem gás também. Sem gás, sem problema. Desculpa, a sua salada é com ervilha, é isso? Não, César. Salada César com ervilha. Não. Ele que pediu a salada. A salada César com ervilha é dele. Então. Não, o meu nome é César. Eu sou o Vieira, vou atender vocês Não, hoje. não. Tudo bem? Sim. Eu pedi a salada. A salada César. Não é a sim. salada. Eu não lembro o nome agora. Porque tinha um monte Ele de- falou que era César. Não, é que meu nome é César. Quais são as saladas que vocês têm aqui no cardápio? A tulipa, Não. tropical, Não. da casa do chefe, Não, salada verde. não. Qual que é a que tem ervilha e ovo de codorna? A salada real. É isso, eu quero uma salada real. Perfeito, salada por favor. real. Sim. Só que sem Vieira! Opa, pois eu. Vieira, sem ervilha e molho à parte. Vieira sem ervilha e molho à parte. Estamos sem Vieira. Pode ser camarão? A salada dele é que é assim. Com camarão. Não, sem ervilha e molho à parte. Sem ervilha e molho à parte. Não, sem problema. Anota, por favor. Não, tá tudo aqui. Pode ficar tranquilo. Aqui está o seu suco, agora ficou. E agora sim, sua água. Sem açúcar. Sem gás. Desculpa, peço perdão. É que estamos sem filé mignon. É que ninguém pediu filé Absolutamente mignon. ninguém pediu filé mignon aqui. Então tá tudo certo. Não. Então tá tranquilo. Vieira, vem cá. Qual que é o nosso O pedido? seu bacalhau com batatas, ervilha milanesa. Não,
Vieira, agora anota. Eu quero uma salada real sem ervilha com molho à parte. Você não tá anotando, Vieira. Da salada, e o dele é o filé de frango, peixe milanesa Grelhado. com batata frita. Purê. Com purê. E o seu é a salada tropical, real sem milho. Sem ervilha. Sem ervilha e sem molho. Com molho. Você quer o molho, Molho à então? parte desde o começo, Vieira. Eu quero molho. Não, você sem problema. É só você Tranquilo, anotar. Não precisa. Está certo. Perdão. É que estamos sem o vinho. É que ninguém pediu Pediu vinho. vinho. Você não pediu a salada real? Mas a salada vem com vinho? O vinho de codorna? Que engraçado, porque... É que a gente achou que você tava falando de vinho de bebê. De bebê. É que vocês não falaram de vinho em momento algum, então... Eu já trago pra vocês, podem ficar tranquilos. Não falaram vinho? Tem um food truck. Então vamos lá, eu acho que não vai Ali. chegar mais. Ah, não, tá vindo. Com licença. Muito bem. Um filé de peixe namorado à turquesa grelhado com purê e uma salada real sem ervilha, molho à parte. É igualzinho que a gente pediu. Exatamente. Não? Não? O do senhor é bolonhesa, da senhora molho branco, sem problema. Não, eu já... Não, Vieira. Estão sem Vieira. Eu já volto falar com o senhor. Eu vou embora, cara. Vambora. Calma, Vambora, calma, não dá mais, calma, não dá mais, Gilmar, vambora. Gilmar, pode jogar fora isso aqui que não é de ninguém, viu? Não, calma. vambora. Vieira, Sim? o namorado é meu. Trago vinho, então? Não, Ai, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse trecho. E só para a gente finalizar aqui, é o atendimento, a prestação de serviço, a atenção que tem que ter com o consumidor, né? Nós temos ali um fornecedor que não estava nem aí com o consumidor, né? Aliás, com nenhum dos consumidores. Eu nunca vi errar tanto assim. Não sei se aconteceu com vocês. Dá uma olhadinha aí, depois vocês façam uma análise, né, se já aconteceu, e por favor, gente, não tratem os seus colaboradores, os seus clientes dessa forma. E olha só, é um caso para a gente ir lá e reclamar, não é? Isso aí realmente seria uma reclamação absurda, daria aí bastante coisa. E vamos então aí para o finalzinho da nossa aula. Como vocês sabem, eu sempre gosto de terminar a nossa aula trazendo uma frase que esteja dentro do contexto que a gente está trazendo aqui hoje, que a gente está falando. E aí deixo para vocês, para nós, assim, do Eugir Girodo. Para um bom empreendedor, basta olhar a necessidade dos consumidores. Aí, eu sou a professora Elisângela Souza, gratidão a todos. Pessoal, este foi o conteúdo deste vídeo e até a próxima!